Construindo uma base inabalável, a fé transformada em ação, a fé em sua essência, é mais do que uma convicção interior ou uma crença silenciosa. Ela é um chamado à ação, uma força dinâmica que molda vidas, comunidades e o mundo ao redor. Construir uma base forte para a fé não é tarefa que se completa em momentos de contemplação isolada, mas sim no terreno fértil da prática diária, onde as palavras se tornam atos e as intenções se transformam em impacto. Este estudo mergulha profundamente na ideia de que a fé, quando vivida ativamente, não apenas fortalece a conexão com Deus, mas também se torna uma ferramenta poderosa para transformar realidades, superar desafios e inspirar outros a seguir. Exploraremos os fundamentos de uma fé em ação, suas implicações práticas, os desafios enfrentados ao vivê-la e o impacto que ela pode gerar tanto no âmbito pessoal quanto coletivo. A fé como fundamento vivo. A fé, em muitas tradições espirituais, é comparada a uma semente que, para crescer, precisa ser plantada, regada e cuidada. Ela não é estática. É um processo vivo que exige comprometimento e movimento. No cristianismo, por exemplo, a Bíblia reforça essa ideia em passagens como Tiago 2:17, que declara assim também: a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Essa metáfora da fé como algo que deve produzir frutos sugere que a crença sem ação é como uma casa construída sobre a areia frágil e incapaz de resistir às tempestades da vida. Uma base forte, portanto, é aquela que combina a confiança em Deus com a disposição de agir de acordo com essa confiança. Construir essa base começa com a compreensão de que a fé não é apenas um sentimento ou uma certeza intelectual, mas um compromisso ativo com os princípios espirituais que se professa. Isso implica viver de maneira coerente com os valores que a fé promove, como amor, justiça, compaixão e serviço. Quando a fé é colocada em ação, ela deixa de ser abstrata e se torna tangível, visível nas escolhas diárias, nas interações com os outros e na maneira como se enfrenta as adversidades. Práticas diárias para uma fé em ação. Viver a fé no dia a dia exige intencionalidade e disciplina. As práticas que transformam a fé em ação são variadas, mas todas compartilham um elemento comum. Elas traduzem crenças internas em comportamentos externos que refletem o caráter de Deus. Abaixo, exploramos algumas maneiras práticas de incorporar a fé em ações concretas. Primeiramente, a oração é um pilar essencial, mas não deve ser vista apenas como um momento de introspecção. Orar com propósito, pedindo orientação para agir com sabedoria e coragem, é uma forma de alinhar as intenções com a vontade divina. Por exemplo, uma pessoa que ora por paciência pode buscar oportunidades ativas para exercitar essa virtude, como ouvir atentamente um colega de trabalho frustrado ou resolver conflitos familiares com empatia. A oração, nesse sentido, torna-se um trampolim para a ação, não um fim em si mesma. Outra prática fundamental é o serviço aos outros. A fé cristã, em particular, enfatiza o amor ao próximo, como uma expressão direta do amor a Deus. Servir pode assumir formas simples, como ajudar um vizinho idoso com compras, ou mais estruturadas, como voluntariar-se em uma organização comunitária. O ato de servir não apenas atende às necessidades práticas de outros, mas também fortalece a própria fé, pois coloca o indivíduo em contato direto com a realidade do outro, promovendo empatia e humildade. Quando alguém age em nome da fé, experimenta a presença de Deus de maneira mais profunda, pois o serviço é um canal através do qual a graça flui. Além disso, viver a fé envolve tomar decisões éticas em contextos desafiadores. No ambiente de trabalho, por exemplo, a fé em ação pode se manifestar na escolha de agir com integridade, mesmo quando isso implica custos pessoais, como recusar uma promoção obtida por meios questionáveis. Essas decisões, embora difíceis, reforçam a base da fé, pois demonstram que os valores espirituais são mais importantes do que recompensas temporais. Por fim, compartilhar a fé de maneira autêntica é uma forma poderosa de colocá-la em ação. Isso não significa necessariamente pregar ou evangelizar de forma ostensiva, mas viver de maneira que os outros percebam os frutos da fé, bondade, esperança, resiliência e se sintam inspirados. Um sorriso acolhedor, uma palavra de encorajamento ou a disposição de perdoar podem ser testemunhos mais eloquentes do que qualquer discurso. Desafios de viver a fé em ação. Embora a ideia de uma fé em ação seja inspiradora, colocá-la em prática
não está isento de obstáculos. Um dos maiores desafios é a incoerência entre crenças e comportamentos. A vida moderna, com suas demandas e distrações, muitas vezes leva as pessoas a compartimentalizar a fé, reservando-a para momentos específicos como cultos ou celebrações religiosas, enquanto o restante do tempo é guiado por pragmatismo ou conveniência. Superar essa dicotomia exige um exame constante de consciência e a coragem de alinhar todas as áreas da vida pessoal, profissional e social com os princípios da fé. Outro obstáculo é o medo do julgamento ou da rejeição. Agir de acordo com a fé, especialmente em ambientes secularizados ou hostis, pode atrair críticas ou até mesmo ostracismo. Por exemplo, defender a justiça em um contexto onde a corrupção é aceita como norma pode ser arriscado. Nessas situações, a fé em ação requer confiança em Deus como fonte de força e validação, em vez de buscar aprovação humana. A dúvida também pode ser um entrave. Mesmo os mais devotos enfrentam momentos de incerteza, questionando se suas ações realmente fazem diferença, ou se estão alinhadas com a vontade divina. Aqui a fé em ação se torna um exercício de perseverança, confiando que Deus trabalha através das imperfeições humanas, como disse Madre Teresa. Não somos chamados a ser bem-sucedidos, mas a ser fiéis. A constância, mesmo em meio à dúvida, é o que solidifica a base da fé. O impacto de uma fé ativa. Quando a fé é vivida ativamente, ela transcende o indivíduo e gera um impacto que se espalha como ondas em um lago. No âmbito pessoal, a prática da fé promove resiliência emocional e espiritual. Enfrentar desafios com a certeza de que Deus está presente dá às pessoas a força para superar adversidades, desde crises financeiras até lutos profundos. Além disso, a fé em ação cultiva um senso de propósito, ajudando os indivíduos a encontrar significado em suas escolhas e a viver com maior autenticidade. No nível comunitário, a fé ativa inspira e une histórias de pessoas que, movidas pela fé, construíram escolas, alimentaram os famintos ou lutaram por justiça social. São testemunhos do poder transformador de uma fé que não se limita a palavras. Essas ações criam um efeito dominó, encorajando outros a também agirem e fortalecendo os laços comunitários. Uma comunidade onde a fé é vivida ativamente torna-se um farol de esperança, demonstrando que é possível construir um mundo mais justo e compassivo. Globalmente, a fé em ação tem o potencial de abordar questões sistêmicas como pobreza, desigualdade e degradação ambiental. Movimentos baseados na fé, como os que lutam pela abolição da escravatura no passado, ou pela justiça climática hoje, mostram que crenças traduzidas em ação podem mudar o curso da história. Quando indivíduos e comunidades se unem em torno de uma visão compartilhada, guiados por princípios espirituais, o impacto é exponencial. Conexão com Deus através da ação. Um dos frutos mais profundos de uma fé em ação é a conexão íntima que ela estabelece com Deus. Cada ato de amor, cada escolha corajosa, cada momento de serviço é uma forma de comunhão com o divino. A Bíblia descreve Deus como um Deus de ação, criador, redentor, consolador, e ao agir em seu nome, os fiéis participam dessa natureza dinâmica. Essa participação não é apenas um dever, mas uma fonte de alegria, pois permite que o indivíduo experimente a presença de Deus de maneira concreta. Além disso, a fé em ação ajuda a enxergar Deus nos outros. Quando alguém ajuda um estranho, perdoa um inimigo, ou defende os oprimidos, está na verdade encontrando Deus naqueles que cruzam seu caminho. Essa percepção transforma a maneira como se vê o mundo, tornando cada interação uma oportunidade de encontro espiritual. Uma fé que transforma. Construir uma base forte para a fé é um processo contínuo que exige coragem, compromisso e humildade. A fé em ação não é apenas uma expressão de crença, mas uma ponte que conecta o humano ao divino e o indivíduo ao coletivo. Ao viver a fé no dia a dia, através da oração intencional, do serviço aos outros, de decisões éticas e do testemunho autêntico, os fiéis não apenas fortalecem sua própria espiritualidade, mas também se tornam agentes de mudança em um mundo que anseia por esperança e propósito. A verdadeira força da fé não está nas palavras que a proclamam, mas nas ações que a tornam viva. Que cada passo dado em nome da fé seja um tijolo na construção de uma base inabalável, capaz de sustentar não apenas a própria jornada espiritual, mas também de iluminar o caminho para outros.